se demorava em ponderar as medidas sugeridas pelos amigos do trono. Calmo, levantou-se. Não podemos tornar-nos escravos do império que criamos. Algum tempo após partiram os editos para o grande recenseamento que se faria, determinando-se que cada família fosse alistar-se na sua cidade de origem e exibissem ao censor os bens que possuíam. A medida e seus fins, porém, transpiraram para além das autoridades romanas, caindo no domínio de alguns judeus que passaram, então, a negociar seus haveres. Trocavam seus animais, reduziam suas propriedades. Pretendiam mostrar a César o menos possível, porque guardavam horror em dar tributo ao Império Romano e sustentar-lhe os exércitos e os patrícios. 17. Os derradeiros. Da estrada seca uma nuvem de pó erguia-se para a abóbada celeste, no louro e sufocante halo. A esteira tênue e flutuante, movendo-se ao sabor do pouco vento que bafejava a região, demarcava o roteiro dos viajores apressados que se haviam reunido em grandes caravanas em demanda às cidades em que havia nascido, para alistarem-se no grande censo promovido por ordem da César Augusto. José, o carpinteiro, acompanhado de sua esposa Maria, suspendeu a marcha, suarento, e esfregou a manga de sua túnica por sobre o rosto, enxugando as bagas que se vertiam em sua pele e que se despencavam pelas barbas empoeiradas. Olhou a retaguarda. Eram dos últimos a chegar, possivelmente, pois que ninguém os seguia. Até aquele ponto a jornada fora longa e exaustiva. Demorou em Maria seus olhos confortadores, como a transmitir energia pálida e exangue jovem que percorrera corajosa e forte os primeiros 100 quilômetros de trilhas pedregosas que se rasgavam em meio de urzes e espinheiros, sob sol escaldante e sobressaltados de espanto e medo pelos tropéis de animais que passavam lépidos e ousados à sua frente. Haviam pousado em Jerusalém, vindos de Nazaré. A estada, porém, fora curta porque estavam atrasados e, após o breve descanso, tinham reiniciado a andança em rota sul. Mas estavam próximos do seu destino. Era já quase o entardecer. Reiniciaram a caminhada. Palmilharam mais alguns quilômetros e ele se embrenhou com a esposa por um atalho e, no fim do estreito caminho, recostou-a contra o ombro esquerdo. Ergueu a destra silencioso e apontou a pequena aldeia que se estendia por um vale verdejante. Era Belém, a cidade de Davi, que lhes medrava aos pés com seu casario baixo e suas ruas irregulares. Fervilhava de forasteiros e descendentes das famílias antigas, que ali aportavam atendendo à convocação dos censores, pois que os palestinenses, mesmo não aderindo aos cultos religiosos de seus dominadores e nem aos seus costumes, não lhes negavam atendimento às imposições decorrentes da prepotência militar. 18. Um abrigo. A horas tardias, o casal vindo de Nazaré adentrou pelas ruas de Belém, transitando pelas vias públicas em busca de hospedaria e entrechocando-se, a cada passo, com viandantes absortos em conversações surtinosas. Frases esparsas, colhidas sem o móvel da curiosidade, desnudavam aos ouvidos de José o nervosismo fervilhante de que todos se possuíam, no afã de engendrar meios escusos, e elegantes ao mesmo tempo, para subtraírem-se de prestar ao governo a declaração real de seus bens, por menores que fossem. Propina, suborno, eram os temas preferenciais. Os recém-vindos guardavam, porém, paz íntima. José tinha Maria, Maria tinha José, e ambos, desprovidos das riquezas terrenas, tutelavam como tesouro as revelações espirituais que se lhes deram por obra de Deus, transmitidas pelo Espírito de Gabriel, anunciando a vinda do seu Senhor debaixo do modesto e humilde teto do carpinteiro. O povo não denotava cuidar dos outros senão os que consagrava como de extrema urgência e importância, evitar impostos. E levados por tal zelo tinham vindo cedo, para unirem-se nas formas de burla que lhes permitissem conservar e até, se possível, aumentar suas posses transitórias. E já todas as casas de pouso estavam tomadas. Mesmo as residências que poderiam acolher aquela mulher, que em breve traria a luz do mundo de luz, guardavam suas portas cerradas a todos os forasteiros, pois que seus habitantes estavam entregues ao comércio de suas cabras e de seus bois, de seus camelos e de suas terras. Aqueles derradeiros, em seu berço natal, estavam desabrigados. Um estalajadeiro, no entanto, rendeu-se aos rogos e insistência de José, que suplicava recanto para a esposa em vias de maternidade. E o homem confiou ao casal uma estrebaria repleta de palhas e sujeiras,
em companhia de animais diversos. 19. O Natal. Orando a Deus em favor do estalajadeiro que lhes cedera a estrebaria para pouso, José e a esposa acomodavam-se com simplicidade e alegria, entre os animais pacíficos que partilhavam com eles o seu agreste leito. Lá fora os homens seguiam em suas permutas. Aqui dentro os camelos e os cordeiros se mostravam mais dóceis e tranquilos, tocados que eram pelos fluidos angelicais das falanges divinas que acolitavam o grande espírito que se prestava ao nascimento do missionário entre as criaturas. Maria, com a natural sensibilidade feminina de mulher, espelhava a simbiose com as esferas elevadas, perfumando com as vibrações de sua alma amorosa o ambiente, como que abençoando o gado paciente e servil que se aquietava na hora augusta. Por entre as primeiras lágrimas maternas que lhe desciam pelo aveludado semblante, descerrou as cortinas densas de nosso mundo para o Cristo de Deus. Jesus nascera. A singela estrebaria nimbava-se de luzes sublimadas perceptíveis à visão espiritual enobrecida no bem, numa resposta dos seus aos cânticos de louvor e ternura das almas purificadas, nos portais da primeira das morredoras lições de renúncia e amor do Filho de Deus em favor de todos os homens. Distâncias incomensuráveis venceram o mensageiro da paz movendo-se dos planos celestes para trazer a sua boa nova terra. E como primeiro leito Maria oferece-lhe a manjedoura, soerguendo-se aquele tabuleiro em que se deitava a comida para a sustentação das ovelhas famintas quando os pastos do mundo se haviam secado até a raiz de suas ervas, por símbolo perene. Oferecendo-se, então, a todos os que sentem fome de consolação, a todos os desnutridos de espírito, a todos os tíbios e escorraçados, a todos os desterrados e exilados do mundo dos homens, estava aquela que viera por alimento das almas. As mãos carinhosas de Maria Mãe afagam a criancinha que Deus confiara a ternura de seu coração, enquanto ao seu lado José contempla, em lágrimas silenciosas, a sua manifestação osculando o filho que os céus haviam feito descer à terra, por sol resplandecente em aurora para todos os que andassem em trevas. 20. Amor e paz. Belém, circundada por montanhas, era região de pastoreio, abrindo-se em imensas áreas de fértil pastagem em favor de grandes rebanhos. Nesta noite o capim e os arbustos se confundiam, nas sombras sem luar. O azul cinzento do horizonte, porém, se vestia de estrelas que dobravam suaves raios sobre a terra. Os pastores, ouvindo a inspiração dos campos e o poema silencioso da abóbada celeste, distantes dos buliços citadinos, aproximavam-se das intuições da espiritualidade, dentro da quietude noturna. A natureza enviava-lhes convites à reflexão elevada. E tangidos por forças que desconheciam, aproximaram seus rebanhos unindo-se para mais uma vigília, evitando que os lobos tomassem de assalto seus tutelados indefesos. Nenhuma palavra proferiam, pois suas almas exercitadas na prece se entrelaçavam na mesma onda de vibrações simpáticas, plenas de amor, trazendo-os envoltos numa atmosfera diferente da comum. Uma sensação refrigerante percorria-lhes o corpo, qual se estivesse presente o sopro de uma graça divina. Aos seus olhos apresenta-se em clarividência um espírito puro, fulgurando em esplendorosas cintilações. De pronto alguns se levantaram, atônitos, mas o manifestante lhes falou: não temam. O convite funcionou por bálsamo, nos corações que se tranquilizaram. Venho trazer-lhes uma notícia que, para vocês, assim como para todo o povo, será motivo de justa alegria. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu-lhes o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Alguns deles renderam-se genuflexos, maravilhados que fossem a eles reservados esses minutos inovidáveis. Esclarecido lhes era, porém, que tal se dava porque Jesus viera ao mundo para os pobres de espírito, para os humildes e que os príncipes do mundo estavam ainda sitiados pelas forças vivas das paixões que guardavam as portas de suas almas, impedindo-os de receber o noticiário divino. E o mensageiro celeste complementou: para reconhecê-lo, procurem um menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. A informação chegou a chocá-los profundamente. Deus do misericórdia! O Salvador envolto em panos e não em cetins ou vestimenta régia, aceitando por leito uma manjedoura e não disputando um rico berço imperial. Não lhes restou longo tempo para reflexões, porque notaram uma grande falange de espíritos reunir-se ao que lhes falava e todos se elevaram por sobre os montes,
anunciando que o Salvador não viera na posição de juiz violento para sentenças dolorosas ou credor impiedoso para sacar seus devedores e levá-los à falência ou à prisão. Estava ali em missão de amor e paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Já a magnífica assembleia se havia desvanecido e os pastores ainda se entreolhavam lacrimosos e encantados, quando um deles anunciou a sua disposição de localizar o Cristo de Deus que nascera em Belém. Desçamos até Belém e varejemos todas as estrebarias, até encontrarmos esse menino que será a luz de nosso mundo. Apinharam-se à entrada da estrebaria e só muito lenta e respeitosamente se aproximaram da manjedoura onde estava o belo menino deitado. Dele se desprendia uma indizível irradiação de ternura, harmonizando o ambiente a que se confiara. E seus pequenos olhos, fitando os pastores, bendiziam aqueles que também dariam pastoreio às ovelhas de seu coração, nos dias de privações e dores. José inquiriu os visitantes e estes relataram, em baixa voz, mas com riqueza de detalhes, a bênção que lhes reservara a bondade divina, apredando-se da sua condição humilde e indicando-lhe a vinda daqueles que era o pastor das almas e que chegara para cuidar de todo o redil. Maria guardava na concha de seu coração essas palavras, alegrando-se pelo júbilo que espelhavam aquelas criaturas simples que abençoavam seu filho amado. E ela sabia que só quando um homem sente fome de espírito é que procura na manjedoura sublime o alimento da alma, Jesus. 21. Recordações. A noite cálida e a solidão ensejavam diálogos íntimos no seio da pequena família que se multiplicara na estrebaria de Belém. José e Maria permutavam agradáveis recordações, referentes à vinda de Jesus ao seu lar, cercado por tão inusitados e surpreendentes avisos dos céus. A certa altura, o carpinteiro confessou, numa noite, deitara eu, possuído por infundadas apreensões, e Maria, quando em sonho um espírito me apareceu, confortando minha alma atribulada pelos cuidados deste mundo. E ele me disse do nascimento de nosso filho, recomendando-me chamá-lo de Jesus, que significa o Salvador. Fitou enternecido a esposa, e prosseguiu, os naturais cuidados que lhe assaltam o coração, sobre o futuro deste menino. O mesmo revelador se antecipou, com as seguintes palavras: ele salvará o seu povo dos pecados. Não será ele, pois, como espera o nosso povo, uma comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. O carpinteiro contemplou o filho. Ele veio para salvar-nos de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que alimentamos aqui no peito, obtemperou, apertando o coração com a mão. Maria deixou escapar longo e dolorido suspiro. Gabriel, nosso espírito protetor, disse ela, também a mim me visitou, fazendo profecias dos sucessos que ora iniciamos a viver. Surpreendeu-me vivamente, porquanto nunca me fora dado supor que em nossa casa modesta pudéssemos acolher o Salvador. Advertiu-me, porém, quanto ao domínio que nossa filha exercerá, instruindo-me, reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reino não terá fim. Acariciando o pequeno, disse pensativa, tenho em meu coração que o único reino que se eterniza é o do Espírito. Não vem ele, pois, imperar entre os homens, à semelhança dos príncipes locais. A jovem sorriu com meiguice. Mas naquela ocasião temia estar possuída de alucinações, porque reconheço não sermos dignos de tanta misericórdia, qual a de guardar o mais precioso tesouro do Pai Celestial. Apreensiva busquei Isabel, esposa de Zacarias, minha prima irmã, para confessar-lhe meus temores. Uma nova surpresa me aguardava. É que mal pisei a soleira de sua casa e um espírito serviu-se de Isabel para espantar meus receios vãos. Daqueles lábios que desconheciam meus secretos temores, ouvi, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Que fiz para merecer visitada pela mãe de meu senhor? José, mãos calosas de carpinteiro, desdobrava-se em ternura, afagando os longos e belos cabelos de sua consorte. Ó! Esposo meu, naquele momento, uma voz falou dentro de meu coração, alertando-me que Deus, escolhendo-nos, preferia-nos aos poderosos para exalçar os humildes, cumulando de bens os famintos e despedindo os ricos de paixões com mãos vazias. Duas pérolas cristalinas rolavam pelas faces angelicais de Maria. 22. Entre os doutores.
12 anos se dobraram sobre os acontecimentos da estrebaria de Belém. José experimentou a porta de sua casa pela derradeira vez. Estava bem fechada. Juntou-se, então, a esposa e ao filho Jesus, tomando a direção de Jerusalém. Atravessaram pelas ruas simples e pedregosas da cidade de Nazaré, orladas por casinhas pequenas, na sua maioria também cerradas. Os moradores da localidade, como eles, haviam partido para a comemoração da Páscoa na capital da Palestina. Em caminho, pelas estradas, entretinham conversação alegre e fraterna com amigos e parentes, versando sobre os encantos especiais da capital palestinense e trocando impressões e planos nos festejos tradicionais. E a caravana se adensava, recebendo criaturas provindas de todas as regiões da pátria, que se uniam para o culto comum da raça. Nesta romagem de morada, por vencer longas distâncias a pé, as crianças se afastavam dos pais, atraídas por companheirinhos fortuitos ou arrastadas à companhia de parentes que se reviam no curso da jornada. Juntando retalhos de quanto lhes fora possível anotar, regressavam após os festejos religiosos. Uns diziam das pregações ouvidas, no soberbo templo de Salomão, outros comentavam roupas que haviam despertado deslumbramento. Alguns envinagravam os costumes das patrícias romanas, que de relance vislumbraram, quando elas se postavam a observar as filas de romeiros. José fazia apontamentos de sua profissão, quando a esposa o alcançou, trêmula e empalidecida. "Onde está Jesus?" ela indagou. O esposo não soube informá-la, olhando à sua volta instintivamente, qual se o filho se encontrasse ao alcance de sua voz. "Deve estar com os parentes", informou vago. Ambos passam a procurá-lo, em vão. Jesus não se encontrava nos grupos despreocupados, que regressavam das festividades religiosas, e nem sequer entre os seus consanguíneos que faziam desfilar, com sabor e prazer, os acontecimentos menores desenrolados na capital do país. O casal deliberou regressar a Jerusalém, guardando esperanças de reencontrar o filho que se transviara da família, quando a mesma se ocupara do cumprimento das tradições de seu povo. E, horas mais tarde, adentravam a metrópole palestinense, perquirindo a quantos conheciam, sem contudo alcançarem resultados satisfatórios. Buscaram, depois, pelos mais pitorescos recantos em que a infância da localidade se agrupava, em suas diversões. 3 dias decorridos, Maria sentia-se martirizada com a necessidade de afagar seu rebento, quando receberam uma informação surpreendente: "Esse menino, eu vi, no templo." De pronto alcançaram o recinto indicado. À porta, ela se susteve aliviada, recostando-se em José que lhe seguira os passos. Lá estava Jesus, entre os rabinos de Jerusalém, centralizando o interesse dos presentes. Um dos doutores das leis mosaicas, naquele justo instante, empenhava-se em sustentar a Jesus urgência de retê-lo aos seus cuidados, para aproveitar-lhe a inteligência fértil, que lhe desbordava cada palavra matizada de carinho. A mãe, emocionada, aproximou-se do pequeno círculo. "Filho", chama em carinhos e temores, "por que você procedeu assim conosco? Seu pai e eu andávamos à sua procura, cheios de aflições." Jesus sorriu, compreendendo que a mãe se tomava dos cuidados comuns das criaturas, que acham justo ao homem dar trato às coisas do pai, apenas após terem feito o trânsito e atendido todos os mínimos cuidados das coisas da terra. Envolveu o coração materno com a irradiação suave de seus fluidos e estabeleceu, ainda, criança que era, a prioridade que devem ter os interesses eternos, sobre os passageiros, porque me procuravam. Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Maria reprimiu um vocábulo de espanto, porque numa súbita revelação compreendeu que não deveria ter buscado o filho entre os folguedos transitórios, nem entre as reuniões menos sérias, nem entre os negócios deste mundo, porque o homem sensato deve de ser procurado no âmbito em que se cuide da vida eterna. Após permutar olhar de entendimento com o esposo, toma o filho pela mão e condulo, submisso, à sua moradia em Nazaré. Na casa pobre, entre seus afazeres domésticos, ela meditava sobre os acontecimentos, refletindo se não era conveniente encaminhar Jesus a Jerusalém e proporcionar-lhe esmerada educação entre os rabinos. Num desses momentos, o pequeno Nazareno aproxima-se da mãe e, para enaltecer a importância da família na edificação do verdadeiro reino de Deus,
toma a enxode que seu pai se servia nas tarefas da carpintaria e passa a ajudá-lo no desempenho de seus misteres. A mãe, carinhosa, recebeu-lhe essa mensagem, sabendo que o seu lar seria a sua primeira e grande escola, na preparação do seu ministério divino. 23. Bodas de Cana. Quem parte de Nazaré em direção às suaves águas do lago de Genizaré, que se engalanam e se perfumam com a relva moça junto às suas margens, encontra pouso certo no hospitaleiro e fraterno seio dos habitantes da singela Caná, que fica no meio desse trajeto. Caná é um agrupamento diminuto de residências. É, porém, colmeia genuína, pois os que ali vivem se entrelaçam por vínculos de sangue ou, então, pela afetividade profunda, o mesmo laço que forma as grandes famílias espirituais. Seu clima de sentimentos é o mesmo ambiente em que se recolhem quantos lhe busquem abrigo nas toscas habitações. Maria, mãe de Jesus, acompanhada de seus outros filhos, aportara a região atendendo ao convite que lhe fora endereçado, a fim de participar de uma festa de bodas de criaturas que lhe dedicavam imenso carinho. Tão caros lhe eram os que celebrariam os esponsais, que mandara comunicar a seu amado filho Jesus o evento, chamando para as comemorações. Jesus, sabia sua mãe, dera início a seu ministério, pois que 30 anos eram passados desde aquela noite memorável da estrebaria em Belém. No entanto, a um seu chamado, ele jamais se furtara em atendê-la, carinhoso e delicado. Ela deitava olhares saudosos pelas franjas da colina leste e assinalou a aproximação do seu rebento amado, que se fazia acompanhar de alguns outros homens, que eram seus seguidores. Embevecia-se em observá-lo, em seu belo porte e nos seus gestos cândidos, que formavam a figura doce e melancólica de seus mais ardentes sonhos e suas mais nobres aspirações. Não se furtava, também, de confrontá-lo com seus outros filhos, que haviam vindo a este mundo pelo seu seio materno, como Jesus se diferenciava dos irmãos. Meigo, sublime, levando paz e harmonia em sua volta. Os pensamentos de Maria se elevaram, evocando as bênçãos do Criador em favor daquele coração magnânimo que transitava qual anjo entre os homens, peregrino dos céus. O rosto surgiu espontâneo, nos grandes olhos de Maria, profundamente entristecidos. Seu êxtase, porém, não durou mais que alguns segundos, porque os que organizavam a festa se confessavam amargurados. É fim do nosso vinho. Ela lhes recolheu a súplica, dirigindo-se em seguida a Jesus, que ali viera aí, como mediadora que sempre foi nas esferas celestes e dos apelos angustiados da terra, disse-lhe: Filho, eles não têm mais vinho. Os discípulos observavam a reação do mestre aos apelos dos amigos que se reuniam nas festividades, e que requeriam o empenho do Rabi Nazareno em favor do restabelecimento da alegria. O filho, porém, observou a mãe: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sem constranger-se, ela apreendeu o sentido de sentença que lhe fora dirigida e da indagação que se lhe fizera. O seu gesto inicial tinha sido de colocar o filho ao serviço dos homens, sem que estes se empenhassem na aproximação das esferas mais altas. Voltou-se, portanto, aos que serviam na festa, como quem se dirigisse a quantos se propunham em servir-se do Cristo, e disse-lhes: Façam tudo quanto ele lhes disser. Jesus apontou aos servos as talhas de pedra, que os judeus usavam para os cerimoniais de purificação, segundo os rituais criados pelas suas igrejas. Encham de água as talhas. Prontamente foram cheias. Agora, continuou Jesus, peguem delas e levem ao mestre-sala. Rompendo por entre os convívios do banquete, os servos dirigiram-se ao que ocupava a posição de responsável pelas bodas e ofertaram-lhe o que o Senhor lhes determinara. Logo que experimentou, chamou ao noivo. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você, porém, guardou o bom vinho até agora. O mestre sorriu, em silêncio. Maria, que a tudo acompanhava, inundou-se de alegria. Alcançara o símbolo do Cristo em toda sua extraordinária significação. Efetivamente, o vinho da esperança, puro, renovador dos ânimos, chegava por último, por descido dos seus na figura de seu filho amado. Dos vasos de purificação, erguendo-se acima das tradições seculares, Jesus renova a alegria dos homens, ofertando-lhes o licor genuíno do bem aos corações perturbados,
após haverem esgotado as taças de todos os licores adulterados pelas paixões. Em seu íntimo ressoava a admirada afirmativa: você, porém, guardou o bom vinho até agora. A festa seguiu animada. Decorridos alguns dias, na vivência saudável de almas amigas, o Nazareno fez companhia à sua mãe e os seus irmãos, dirigindo-se de Caná à humilde aldeia de Cafarnaum, às margens do lago de Genizaré. Naquele recanto elegeria Jesus o templo de seu amor. 24. A família de Jesus. Absorvida pelos trabalhos do lar, Maria não seguia Jesus em seu roteiro, a não ser pelas notícias que lhe chegavam por lábios amigos ou por informações ditadas pelo ciúme que derramava fel, por línguas ferinas, no coração materno. Sempre, porém, que a tristeza se fermentava em sua alma, e temia pelo filho, antigos doentes e enfermos vinham bater-lhe as portas para confessarem sua gratidão por Jesus, que lhes trouxera alívio e consolação. Assim, algumas vezes ela se fertilizava em risos coloridos pela saudade, e noutras se confrangia até as lágrimas com os apupos infamantes. Os irmãos de Jesus nutriam pelo Mestre uma profunda mágoa, atribuindo-lhe os prantos maternos e todas as vicissitudes que experimentavam. Espíritos não evoluídos, tinham que o irmão era alma alucinada que abandonara a enxó de carpintaria, para correr atrás de visões inatingíveis, um sonhador incurável e fantástico. Nesse dia mostravam-se mais agitados. Juro-lhes. Ele está na aldeia, confirmava um deles, ante a insistência dos demais. Devemos fazer, então, que nossa mãe nos acompanhe, para prendê-lo como a um demente. A ideia não encontrou acolhida imediata. Se ela não nos acompanhar, assegurou José, que fizera a proposição inicial, e se não o tomarmos da multidão e de seus desvarios, toda a ira que ele já provocou nos rabinos mais respeitáveis se rebentará para maior vergonha de nossa família. A pequena assembleia, agora, era junto a Maria. Ele é um visionário, mamãe, afirmava João, outro dos filhos. Que é ele mais do que nós, com quem ele cresceu usando as mesmas ferramentas que uso, sentindo a mesma fome que sinto, vendo o mesmo suor de papai, que também vemos. Nosso irmão não passa de um fanático endoidecido, que desrespeita as nossas mais nobres tradições. Que direito tem ele de dizer-se profeta, se nós o vimos crescer ao nosso lado? A interpelada ouvia triste, sem ousar contrapor-se. Reconhecia no filho acusado alguma coisa de transcendente, cercado que fora seu nascimento de tantas e tão inesquecíveis revelações mediúnicas, na sua distante mocidade. Desejava, porém, forrá-lo das represálias que se lhe acumulavam sobre a cabeça, como borrasca ameaçadora, viessem de judeus ou viessem de romanos. Sobre o seu Jesus pesavam graves e infamantes acusações, mas ela, que o vira crescer e amadurecer qual flor solitária, jamais divisara nos seus atos qualquer comportamento condenável. Ele só sabia dispensar consolação aos aflitos, saúde aos enfermos, amor aos deserdados. Enquanto o pequeno tribunal dava seguimento às suas artimanhas, ela recebia, em rápidos quadros mentais, aqueles que se houveram reerguidos sob o calor do coração do Nazareno. Oh! Mas se recordava das torturas e das humilhações a que haviam levado João, filho de Isabel, que viera antes do seu Jesus, anunciando-lhes a aproximação. Haviam-no degolado, por ordem do rei Herodes. João, seu sobrinho. As mesmas ameaças. Os mesmos perigos. Valeria o risco? Vamos, mamãe. Despertou a indagação imperiosa, convite e ordem, ao mesmo tempo. Tiago, que se antecipara alguns passos do grupo, ergueu o braço, apontando uma casa tomada pelo povo, e disse aos irmãos e à mãe que o seguiam. Está lá. Aglomeraram-se frente à porta. Não convém entrarmos, afiançou João temeroso. Dizem que nosso irmão se cerca de fortes pescadores, que deverão, por certo, ser seus guardas. Ora, eles poderão reagir e ferir-nos, se pretendermos tocar em nosso irmão, então, mandamos chamá-lo. Retirando-o por bem, poderemos manietá-lo depois. E o recado de seus familiares passou pela multidão. Sua mãe, seus irmãos e irmãs estão lá fora à sua procura. Jesus ouviu atencioso. Amava perenemente aquela que o ofertara ao mundo, na manjedoura, em distante noite de renúncia e ternura. Amava, igualmente, os seus irmãos, que não estavam amadurecidos para o mesmo labor que lhe tocara.
Porém, cabia-lhe consagrar a família universal e eterna, aquela que se constitui pelos laços da afinidade espiritual. Voltou-se, pois, ao que falara. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Abarcando os que lhe acolitavam as tarefas divinas, em favor da humanidade, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lá fora, informada a família consanguínea da grande família que Jesus consagrara, seus irmãos urdiam a ironia, enquanto Maria se nutria com a sabedoria que assinalava a obra de seu amado Filho, Jesus. 25. A crucificação. Simão, o cireneu, transpirava abundantemente naquela tarde quente de Jerusalém, com a multidão a tirar-lhe chacotas e risos irônicos. Carregava o madeiro que os guardas lhe haviam obrigado a tomar das mãos daquele jovem nazareno e caminhava em direção do Gólgota, transitando pelas ruas acidentadas. João, o discípulo que se fizera muito amado de Jesus, pela sua terna dedicação à verdade, acompanhava a peregrinação dolorosa, servindo seus braços vigorosos de apoio a Maria, mãe de seu mestre, cujo coração se lancinava na crucificação que lhe parecia terrível e afrontosa. Pela neblina de seu olhar recolhia a visão de Jesus, ferido e sangrando, e que lhe pedira, momentos antes, cessasse o pranto para não tentá-lo com a derrota, no momento crucial. Sobre aqueles longos e sedosos cabelos, que tantas vezes recobrira de ósculos de infindo amor, sobrepairava uma ferina coroa de grandes e venenosos espinhos e que, no entanto, parecia reluzir qual auréola divina, assinalando um reino de bênçãos, que transformava a dor em sorrisos e alegria aos sofredores e deserdados do mundo. Oh! Como se contristava a alma materna, a Maria Mãe, no roteiro doloroso de seu filho. Ao som ululante da multidão, a cruz ergueu-se contra a paisagem triste. Os guardas, sanguinolentos e atrevidos, atiravam-lhe sarcasmos e lancetadas, que rasgavam a alma dos que se mostravam fiéis ao Mestre, nesse momento angustiado. Seus corações expandiam-se, quais mãos a conter mãos hediondas. Seguiam o brado de repulsa das sombras ao amor que Jesus rastreara, heróico, neste vale de expiações, enquanto o Mestre sustentava-se paciente, tolerante, com fulgurações no olhar que revelava amor aos seus algozes, com palavras que confortavam aos seus perseguidores, com perdão incondicional aos que se faziam medianeiros do mal, enredando-se em clima espiritual perigoso. Maria fremia, desamparada, órfã atirada ao mundo. Queria beijar, almejava abraçar, soluçava por balsamizar as chagas de seu querido rebento. Integrava-se na sinfonia de dores e ternura profundas, de acordes lancinantes, de todas as outras mulheres que permaneciam aos pés do Cordeiro Divino. O imperturbável Mestre voltou-se àquele grupo que lhe acolitava o transe doloroso e, demorando-se em Maria, sua mãe, disse-lhe, após ler-lhe o coração solitário. E fitando o discípulo João, que soluçava lacrimoso e sustentava Maria com gesto de ternura e admiração, naquele dia morredouro, afirmou-lhe: Eis aí sua mãe. Maria e João abraçaram-se qual se nova vida se lhes descerrasse à frente, e de lágrimas emborcadas do mesmo cálice de aflitiva amargura entrelaçavam os sentimentos e as aspirações sob o olhar meigo e paciente do extraordinário Rabi Nazareno. Os cânticos inaudíveis ao homem comum e que se entoavam nas esferas superiores alcançando as almas em suas mais escondidas virtudes, assinalavam o retorno triunfal de Jesus, o Cristo, a sua pátria celestial, e ambos, João e Maria, iniciavam uma etapa nova para toda a humanidade, inaugurando a família espiritual, onde mãe é toda aquela que ama e guia os que lhe requerem a proteção carinhosa, e filho é aquele que filtra os eflúvios da gratidão em louvor de quem lhe oferece a luz amena e imperecível da vida eterna. Maria distanciou-se, rumo ao horizonte que se fechava com o sol desse dia amargoso, para abrir-se numa aurora de paz, em favor de quantos passariam as centelhas e radiações de sua mão caridosa. Simeão e Jesus. 26. Simeão, o profeta. Jerusalém, Jerusalém. No forte colorido da paisagem das regiões quentes, o sol rompe-se nos primeiros albores matinais, estendendo seus raios pela encosta abaixo, pondo a descoberto com sua mensagem de vida as roseiras silvestres levemente umedecidas pelo orvalho.
A leve brisa da madrugada desperta os galhos exuberantes de pétalas, conduzindo-lhes os perfumes a recantos afastados. A cidade, porém, ainda está adormecida. Esse guarda que passa, revestido de grossa couraça protetora, com olhos cansados pela vigília noturna, é um representante do soberbo exército de Roma, que subjugava e tornava cativo um povo, com seu poderio bélico. Ele esfrega as pálpebras, ajustando-se às luzes do novo dia. A águia que se encontra em relevo, no seu cinturão, parece também despertar, reluzindo ao toque do sol nascente. Ele boceja e seus olhos se rendem ao império do sono. Logo se agita, espantando o torpor que se lhe apodera da mente, e continua sua ronda. O retinir de sua vestimenta férrea e o eco de seus passos penetram por aquela casa, uma das que servem de jardim no majestoso templo erigido pelo rei Salomão, para culto e sacrifício ao Deus único das instituições judaicas. O velho Simeão desperta ao som e senta-se no duro catre, onde fizera o repouso da noite. Já bastante lúcido, cerra novamente os olhos, erguendo sua alma na oração ao novo dia. Estava, agora, sorvendo o suco de uva e servindo-se do pão amanhecido, enquanto seus pensamentos se voltavam ao passado distante. No espelho da própria alma, reergue-se a cena que lhe fora mais grata e comovente, de quantas houvera alcançado pelas suas faculdades mediúnicas, num momento de prece, vibrando no êxtase de sua fé, vira surgir um espírito refulgindo mais do que o mais fúlgido dos sóis. A princípio dera-se por alucinado. Miragem. Era esplendorosa demais a visão, para seus inúmeros pecados. A figura radiosa, porém, que se movia em graça e ternura, murmurara-lhe em amiga entonação: Simeão, você não verá a morte, enquanto seus olhos não pousarem sobre o Cristo, o Salvador. Ele unira as mãos, balbuciando. E como saberei ser chegado esse momento? Como reconhecerei o Cristo, nosso Salvador? Até lá estarei com você, Simeão, e o farei mediador de meus pensamentos, para consagrar aquele que é o Mestre, através de seus lábios. Desde esse dia, Simeão manifestara-se ao mundo como um médium iluminado pelas falanges celestiais, e passara a montar guarda no jardim do templo, enquanto aguardava o cumprimento da profecia que seu mentor espiritual lhe fizera, no primeiro encontro. Estranho. Como se tornavam vivas essas recordações, nessa manhã, refletia, exausto. Levantou-se e dirigiu-se ao templo de Salomão. 27. A consagração. Os pais de Jesus eram fiéis observadores dos preceitos mosaicos. Tendo, assim, sido alcançados 8 dias do nascimento de seu filho, locomoveram-se de Belém, onde tinham sido recenseados, a capital palestinense para, no templo de Salomão, cumprirem as regras que estabeleciam: todo primogênito no 8º dia deve de ser apresentado ao Senhor. Maria, carregando a criança, adentrara o recinto, dirigindo-se, junto com o esposo, ao sacerdote. Na sua passagem, resvalou em Simeão. Este movimentou-se, inspirado por seu guia espiritual e, pondo-se entre a mãe e o sacerdote, antes que qualquer ato ritualístico se efetuasse, com um gesto de infinito zelo, tomou a criança em seus braços e ergueu os olhos aos céus. Agora, Senhor, despede em paz o seu servo, segundo a sua palavra, disse estático. Meus olhos já viram a sua salvação. Grossas lágrimas rolavam pelas faces do médium. Ó Senhor! Esta é a salvação que o Senhor preparou diante de todos os povos, como luz a ser revelada aos gentios, e para a glória do seu povo de Israel. Os circunstantes, inclusive a mãe de Jesus, que conheciam e acatavam as revelações que Simeão sempre espargira ao seu derredor, admiravam-se da acolhida especial que estava dando àquele menino, pouco antes de consagrá-lo a Deus. Parecia-lhes, e isto era verdade, que a consagração de Jesus era mediúnica. Simeão que, pela força magnética extraordinária que se irradia da mediunidade enobrecida, mantinha todos expectantes e comovidos, voltou-se ao casal e, abençoando a ambos, dirigiu-se particularmente a Maria dizendo-lhe: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ela estremeceu ligeiramente, assenhoreando-se da extensão daquelas afirmativas que a feriram dolorosamente por terem desvendado a via de sacrifício e dores que o seu filho teria que palmilhar.
Não só a dele, mas uma espada de dores traspassará a sua própria alma, Maria, a fim de que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Já a criança fora devolvida ao afago materno. Sob os olhos de Simeão, Maria caminha em direção do sacerdote encarregado dos ofícios. Deus recebera, por mensageiros divinos, o Filho amado, no templo que lhe destinavam a reverenciação das obras, fazendo com que os braços de um médium, um profeta, servissem de regaço para que se proferisse o canto premonitório da fonte de luz que se abria na terra, no sol do seu amor. Simeão, o profeta, desempenhara sua missão, à vista do sacerdote severo, que se agastava com suas predições espirituais, e afastou-se, sereno e tranquilo, para atender ao chamamento que recebia das esferas superiores para retornar à sua pátria eterna. Pedro e Jesus. 28. Primeiras notícias. Tranquilas, calmas, murmulhando por vezes entre as pedras e cascalhos que se mostram aos viandantes na sua aparência cristalina, as águas do Rio Jordão seguem direção sul, margeadas por verdes arbustos e extensos tapetes de relva aromatizada. Antes que se renda ao Mar Morto, ao longo de seu curso formam graciosos remansos ofertando-se a cordeiros sedentos, alegres saltitam acompanhando as caravanas em suas marchas, acolá banham gárrulos infantes e calorosas criaturas nas horas mais quentes do verão. E confiam-se, respeitosas, às pregações proféticas de João Batista. Nesse entardecer, o precursor, de cabelos longos agitados pela brisa, contemplava a passagem de Jesus, a pouca distância, deixando tocar-se no hino com a magnífica personalidade do Nazareno. Ao seu lado, dois discípulos curiosos e expectantes, e João leu-lhes os pensamentos. Eis ali o Cordeiro de Deus, diz João Batista, como a responder-lhes a indagação mental. André, um dos que recolhem a indicação, respondeu com olhar de infinita gratidão, qual se houvesse recebido a taça da verdade para saciar-se. Muito longo parecerá o tempo da espera. No entanto, ainda fora ontem que André, nas suas fainas de pescador, junto com seu irmão e seus sócios de pesca, Tiago e João, teciam os primeiros diálogos pintelgados de esperanças e de ânimo fortes para conhecerem, um dia, o Salvador que seria o Verbo a fazer-se carne, entre os homens, nas palavras de seu companheiro de pesca, João. E inusitado êxtase, que antes jamais o visitara tão intenso, envolvia o Cordeiro Divino em ondas de profundo carinho, e sintonizou-se com as vibrações de ternura que nasciam à volta de Jesus, parecendo refundirem a paisagem. Estremeceu André, como se a vida adentrasse o seu coração, pela vez primeira, inflando-lhe as artérias e arfando-lhe o peito jovem. Sem demora, acompanhando-se de mais um dos companheiros das prédicas do Rio Jordão, passou por João Batista e seguiu no encalço daquele que o Batista chamara de Salvador. Alcançaram-no, conservando-se a pequena distância, respeitosos. O mestre, voltando-se vendo que eles o seguiam, saudou-os dizendo-lhes, que buscam. O interpelado tornou-se ofegante. Num relance sua alma retornou para junto ao brando lago de Genizaré, onde ele se habituara a acalentar anseios e alimentar sonhos e ideais. Revia-se no pequeno grupo de amigos, que integravam as mesmas aspirações e que consideravam um privilégio sublime ao menos ver o Cristo de Deus. E ouvi-lo, como agora, assim tão próximo, tão palpável em suas vibrações, era algo de que não se cogitara jamais. Ao que mais se atreviam era almejar alcançar a libertação de suas próprias almas, prisioneiras de inferiores tribulações, pondo-se a serviço do Senhor. Não era possível pretender que ele movimentasse a sua força divina em favor de interesses egoísticos, para solucionar problemas mesquinhos. Que buscavam eles com o Senhor, senão a revelação do caminho da renovação íntima? Temperando-se nas reflexões, falou-lhe André, mestre, onde o Senhor assiste. Jesus sorriu compreensivo, anotando-lhe a disposição de servir, que germinava naquele peito moço. Venham e verão, informou Jesus. Aderindo integralmente ao convite, seguiram-no. Imenso e empolgante. O crepúsculo imprimia tonalidades suaves nas águas do imenso lago de Genizaré, tal como se a mão do Pai ali pousasse para multiplicar a vida na abundância da pesca. As virações do entardecer encrespavam-lhe a superfície, movendo-lhe leves ondas em remanso à praia serena, junto à aldeia de Cafarnaum. E, alongando-se pela areia,
As águas banhavam os pés nus do pescador Simão, que se entretinha no conserto de suas redes, aprestando-se para o momento de atirá-las sobre os cardumes daquele lago que, pela extensão de suas várias milhas, chamavam de Mar da Galileia. Os braços firmes e musculosos pelo exercício de remar todos os dias em distâncias tão consideráveis, eram instrumentos de uma alma generosa e simples, de um coração desprovido de muitas das paixões que acorrentam criaturas a vícios enormes. Desde cedo abrandara o pescador os seus ímpetos, fazendo-se companheiro das orações singelas e respeitosas, inspirado no silêncio das pescarias, quando as ondas se formavam com o sopro dos ventos, comungava com a espiritualidade superior. Por isso, sobre a necessidade da renovação substancial das tradições religiosas, para que os céus se abrissem em favor de tantas criaturas sofredoras, como se notava na sua pequena cidade de Cafarnaum. Contemplando o poente, naquele cair da noite, parecia-lhe que legiões de espíritos puros cavalgavam as nuvens e desciam por sobre a terra, aprestando-se ao socorro das criancinhas nuas, dos pobres de suas relações, dos doentes do corpo e dos enfermos da alma. As lágrimas de piedade, que revelam as almas sensíveis e amadurecidas, rolavam-lhe naturais pelas faces, porém ele procurava escondê-las, temendo a crítica ácida de companheiros do ofício que usavam os lábios como um repositório de pragas e maldições. Simão, o pescador galileu. André, seu irmão, rompeu-lhe a meditação. Achamos o Messias, informou abrupto, enlaçando o irmão, num rasgo franco de contentamento. Simão estremeceu ligeiramente. As alviçaras que lhe trazia André penetraram-lhe na alma, ressoando em vozes celestiais, as mesmas vozes que ouvira nascendo na abóboda celeste do entardecer, em que ele estava solitário. Um sopro de esperança repletou-lhe o coração, renovando-lhe o ânimo. Vem, Simão. Poderemos vê-lo, pois venho da casa onde ele assiste. Ali no recinto onde o Nazareno se fazia ouvir, na distribuição da sementeira de amor e fé, Simão se plantara a fitá-lo, acariciando-lhe com o olhar os cabelos longos e sedosos, fixando-lhe os olhos doces e carinhosos, permanentemente umedecidos, fulgurantes quais gemas preciosas, sentindo-lhe a voz branda e compassiva. Fremia por oscular-lhe as mãos, macias e leves, ternas e amigas. O mestre voltou-se para Simão e este registrou sensação nova e envolvente a assaltar-lhe a alma. E as palavras do mestre chegavam-lhe num cício, qual se ouvisse de alma para alma. Apóstrofo, você é Simão, o filho de João. Serás chamado de Cefas. O pescador não reprimiu a própria admiração, pois aquele Nazareno, embora não o conhecendo nas relações da terra, chamava-o pelo nome e lhe dizia ainda que ele, Simão, seria chamado de Cefas, que significa Pedro. Por certo era ele mesmo o Messias, pois que ele lhe falava com a naturalidade e o conhecimento de quem era o seu Senhor, e o Senhor tudo sabe com referência ao servo. Seus joelhos dobravam-se, sob as emoções do momento tocante e inesquecível, levando-o a refletir que, quando vier a luz do mundo, seus pais o houveram consagrado junto aos homens como Simão, e que frente ao mundo novo que se inauguraria com a figura radiosa daquele Nazareno, estava sendo ele consagrado com o nome de Pedro. Simão, o filho da terra, Pedro, o filho dos céus. 29. A pesca maravilhosa. O sol disco dourado naquele amanhecer sobre o lago de Genizaré, descerrava as últimas cortinas da noite para o retorno dos pescadores galileus, que houveram lutado, em pleno mar, para repletar suas redes e suas barcas. A barca de Simão ganhara distância sobre a dos companheiros, e o seu remador saltou à praia amarrando o barco para que não se soltasse com as mansas ondas que varriam a areia. André, também abandonando os remos, colocara-se fora da pequena embarcação e, junto com o irmão, acorreram atender a João e Tiago que a portavam. Descarregavam as redes para levá-las, comentando as tentativas baldas no transcorrer da noite. João suspendeu a tarefa e apontou em direção de Cafarnaum, alentando os companheiros para a multidão que se adensava rapidamente e que mareando se aproximava do local onde se encontravam. À frente dos que vinham, Simão Pedro identificou o Rabi Nazareno, que tantas sensações gratas e morredoras lhe despertara na alma, no seu primeiro encontro. O mestre avizinhou-se e, com a intimidade de quem lhes lia fidelidade no coração, disse-lhes: Simão, tomemos o seu barco e afastemo-nos da praia,
para que todos se confortem com as bem-aventuranças que lhes trago de meu Pai. Sem relatar-lhe a exaustão da longa jornada e nem dizer-lhe das pálpebras pesadas de sono, Pedro aprestou-se com André a atenderem ao Cristo. E, tendo-lhe tomado assento, afastaram-se como lhes tinha sido ordenado. Na rabeira do barco, cuidando para mantê-lo equilibrado, o pescador embevecia-se com as informações preciosas que o mensageiro dos céus derramava aos seus ouvintes, que se postavam sentados na praia a ouvi-lo, no silêncio de um auditório ávido do bálsamo que ele mesmo era. Sua voz compassada e doce, melodiosa e magnética, tão contrastante com a agressividade da de Simão Pedro, era o som único que se registrava, aquietando até as murmurações das águas e dos pássaros, da multidão e das matas próximas. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faça-se ao mar alto. Seguidos ainda pelos amigos João e Tiago, que se haviam aproximado em outro barco enquanto Jesus empreendera a pregação da Boa Nova, os dois irmãos empenharam-se a remar, distanciando-se das cercanias de sua aldeia e da multidão, que se dispersava lenta. Venciam o esgotamento de suas próprias energias, seguindo a rota que o Senhor lhes dera, confiantes integralmente no passageiro divino que os assistia naquela hora e de quem esperavam, trabalhando, carinhosamente outras indicações. Simão, disse-lhes o mestre, lancem as suas redes de pescar. Simão Pedro, experiente na pesca, olhou para as águas, recordando-se das horas que ali haviam empregado sem resultados. Ponderava que nada lhes seria dado recolher. No entanto, rendeu-se submisso à sabedoria daquele que conduziram com desvelo extremado. O pescador reconhecia que se ele, Simão Pedro, podia ter visões de anjos celestes pelas suas faculdades, o mestre deveria ter a vista da alma que lhe facultaria divisar o que a ele não era dado. Mestre, informou Simão, num tom de aviso e obediência, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que o Senhor nos manda, lançarei a rede. Operando assim, sob as vistas de Jesus, os irmãos tombaram as redes e, logo depois, a recolheram com uma exuberância tal que obrigou Pedro a enconchar a mão à boca e socorrer-se de João e Tiago, a fim de não se romperem as malhas e perder o que o Senhor lhes propiciara. Repletaram as duas barcas, nesta primeira orientação que o mestre lhes oferecia, e guardariam o acontecimento como lição de confiança e colaboração fraternal no cumprimento de todas as tarefas apostolares. Retornaram meditativos. Mal pisavam solo, com água correndo-lhes pelos pés, e Pedro rendeu-se contrito a Jesus, e baixando a cabeça murmurava humildemente: retire-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Aquele e seus companheiros, atônitos e comovidos, reconheciam encontrar-se face a face com alguém de quem não se sentiam dignos. Poderiam, é certo, suplicar os atendesse nos mistérios profissionais, augurando-lhes fartura à mesa, saúde ao corpo e sorrisos à casa dos seus. Contudo sentiam que ao Salvador não lhes era lícito cogitar das coisas menores da existência. E rogavam ao Mestre, por se terem na conta de filhos do erro, que ele os deixasse. Indulgente, sobrepondo-se aos enganos que houvessem perpetrado na jornada terrena, dos quais não deve o homem fazer-se escravo, disse Jesus a Simão, arrancando das ondas depressivas da autoacusação: não tema. Doravante os farei pescadores de homens. O pescador contemplou-o, na sua serenidade augusta. No recôndito de sua alma, registrava a ressonância daquele convite amorável, fortificando-se para não titubear em atendê-lo. Era o chamamento divino do Senhor para as tarefas do dia a dia. Sentia que tornar-se pescador de homens era empenhar-se num testemunho árduo e nobre, sem esmorecimento, com a paciência de um pescador de peixe, que conhecia os momentos certos de lançar a rede. Reconhecia ser, também, necessário retornar sempre às tarefas, quando frustrado, mas acompanhado de Jesus, para que os olhos clarividentes do Mestre lhe indicassem o local do reinício. Erguendo-se, num ímpeto, da posição a que se julgara submisso, Simão Pedro arrastou o próprio barco sobre a praia e, deixando de lado todas as hesitações e temores por falhas do passado, pelo seu temperamento impulsivo e pelas irreflexões, seguiram-no para a renovação de suas próprias vidas. 30. Retira-se para orar. O astro-rei se punha,
incandescendo as franjas dos montes das cercanias de Cafarnaum, num horizonte que se formava do forte verde das matas com o azulino de uma abóbada desvestida de nuvens. E o mestre Nazareno, na aldeia, acendia a própria alma, iluminando as trevas em que estavam mergulhadas as criaturas. Aquele o seu cenáculo sublime, em que se comprazia junto a corações sazonados pelas privações da fortuna e adornados pelas mais nobres e singulares expressões de bondade, não possuindo bens que lhes sobressaltasse cuidados, podiam melhor receber a mensagem de amor que lhes descia de planos elevados, sussurrando-lhes na intimidade da consciência. Simão Pedro e inovidáveis amigos do apostolado messiânico conduziam ao Senhor grande número de enfermos, notadamente os de espírito, subjugados por obsessores impiedosos. E na renovação experimentada junto à atmosfera fluídica de Jesus se destacavam os nós em que se vinculavam encarnados e desencarnados, em dramas de pungentes aflições. Edificados no poder moral de suas prédicas, e sob o influxo de suas mãos benditas, condutoras de energias sublimadas, findavam seculares processos de expiação e torturas mútuas, graças à faixa de arrependimento construtivo em que os contendores passavam a viver. Quando já os últimos peregrinos se retiravam dentro da noite prateada de estrelas, Jesus se detinha a ouvir paciente e orientar com ternura aos seus discípulos, nas dúvidas e tribulações do dia, que cada um fazia desfilar sob o teto do lar de Simão Pedro. Esses entendimentos fraternos alongaram-se, até que o mestre se engolfara em meditações silenciosas, ensejando aos que o cercavam o repouso que lhes revitalizaria os corpos para as atividades do próximo amanhecer. Como os outros, Pedro repousava. Sentiu-se agitado por André, no surgir do novo dia, que lhe informava ter Jesus saído durante a madrugada, para local desconhecido. E muitos já eram os que o buscavam para receberem benefícios, mas ninguém conseguia localizar o Nazareno. Simão imediatamente organizou a busca. Após caminharem aflitos e cuidadosos, penetraram, por fim, um bosque solitário, que exalava os perfumes silvestres da madrugada, com flores refletindo o sol em gotículas peroladas de orvalho. As sombras das árvores, guardando ainda o suave frescor da noite, eram agradáveis e convidavam à pausa da oração. No fundo, em pequena clareira de onde se ouvia embater do lago as margens relvadas, Simão entreviu o Cristo, que mantinha os olhos voltados aos céus, qual filho saudoso da pátria sideral. Longe dos homens, ele orava, em comunhão com o Pai. Mestre, disse o pescador de Cafarnaum, avançando ao seu encontro, todos o procuraram. O Cordeiro Divino fitou o apóstolo. Vamos a outros lugares, disse Jesus. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Simão Pedro ensaiou resposta, querendo justificar a premência de não abandonar os que iam a Cafarnaum procurá-lo. Conteve-se, porém, atento à voz que lhe falava nos meandros da alma e que lhe ponderava que as demais criaturas, da Galileia e de todas as partes do mundo, não poderiam renovar-se apenas por ter ouvido falar de Jesus. Eles precisavam, além de palavras, de testemunhos vivos, embora respondessem com revolta e ironia às manifestações do amor e do entendimento, na solução dos seus cruciais problemas. Soar o momento de encerrar, de vez, em nosso mundo, as prédicas de tribunas e púlpitos, para inscrever a pregação como exemplo real em todas as circunstâncias da existência. Como a responder ao próprio coração, Pedro meneou a cabeça, num gesto cordato e submisso. 31. Jesus caminha sobre o mar. Jesus ficara a despedir o povo. Dentro das sombras noturnas, numa lua encoberta por nuvens que prenunciavam chuva, o pequeno barco, que os discípulos haviam tomado para anteceder ao mestre na travessia, atendendo ao impulso vigoroso de braços destros e ágeis, avançava em direção à aldeia de Cafarnaum, cortando o lago de Genezaré. Lutavam seus tripulantes, porém, com dificuldades para avançar, porque o vento se lhes tornara adverso e levantava ondas que açoitavam fortemente a frágil embarcação. Simão Pedro, na popa, suplicava no silêncio de suas orações para que o mestre o socorresse no embate difícil, em que o mar, agitando-se, propunha-se tragá-los. Vejam, e rompeu um grito de susto, nos tripulantes. Voltaram-se à direção indicada, divisando uma figura alta, que se aproximava caminhando sobre as águas.
É um fantasma, bradou outro, de voz embargada. Cabelos eriçados, temerosos, olvidavam os perigos da própria embarcação, tomados de pânico, quando ouviram a voz de Jesus sobrepondo seus elementos. Tranquilizem-se. Sou eu. Não tenham medo. Um assombro maior paralisou-os de pronto. Era o mestre que lhes falava, no surpreendente acontecimento. Simão